escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo em mais uma aula, para estudar um pouquinho mais da palavra. Hoje nós vamos estar falando da lição número 8, uma lição muito legal, E o título é Quando se foi longe demais. Vamos estar trabalhando com alguns temas que são muito importantes para a nossa vida cristã, que diz respeito à ideia de pecado, arrependimento, perdão, como a Bíblia nos ensina a respeito desses temas. O texto básico está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 20, um texto muito interessante, fala da história do rei Manassés. Nós não vamos estar lendo o texto todo, porque é um texto grande, mas vamos estar trabalhando a partir de 2 versículos desse texto. O primeiro está lá em 2 Crônicas 33, 7, diz o seguinte: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E continua: e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Então, aqui nós vemos 2 textos que falam Deus falando ao povo de Judá. Manassés foi um rei de Judá, e dizendo que uma manifestação, uma declaração da aliança que Deus havia feito com seu povo. O texto fala que nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos, mostrando que Deus havia escolhido um povo para si, um povo que seria chamado pelo nome dele, e que ele não removeria mais o pé de Israel da terra, porque a terra era prometida, Deus havia prometido uma terra para o seu povo, mas Deus coloca alguma condição, ou algumas condições, Deus ele honra a aliança, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Quer dizer, essa aliança que Deus faz com o seu povo, Deus traz inúmeros benefícios, mas ele também exige uma contrapartida, exige uma postura, uma tomada de atitude do seu povo, uma tomada de atitude de cada um de nós, perante aquilo que ele nos apresenta. Então, na lição de hoje, nós temos como objetivo entender que ainda que alguém tenha ido longe demais, Deus pode alcançá-lo e fazê-lo voltar. Quer dizer, quando nós vemos Deus colocando os termos da sua aliança, nós sabemos que é muito difícil para nós como seres humanos, como pessoas falhas, infalíveis, muitas vezes cumprimos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Mas a Bíblia nos fala que não importa o que nós façamos, desde que haja um coração sincero e arrependido, Deus pode nos alcançar onde nós estivermos. Então, apenas para título de introdução, o texto base da lição, em 2 Crônicas, capítulo 33, trata de um período histórico da história de Israel, em que o reino estava dividido em reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, ou o reino do sul. A capital do reino de Judá ficou Jerusalém, e o texto trata do reinado de Manassés, que foi rei de Judá, portanto, ele residia em Jerusalém, E Manassés, só para a gente entender um pouquinho do contexto,
ele foi o 14º rei de Judá, e ele tomou posse do trono quando ele tinha 12 anos de idade, né? Então bem novinho, né? Foi um rei que iniciou o seu reinado bem cedo, né? E ele governou aproximadamente de 697 a 642 a.C. E o relato bíblico lá em Crônicas, e em Reis também, há um paralelo dele em Reis, capítulo 21, né? Fala que ele reinou por 55 anos, então foi o reinado mais longo dos reis de Judá, né? O pai dele foi Ezequias, né? E se você pegar um pouquinho do contexto lá do livro de Crônicas, e for lá em Crônicas, 2 Crônicas 29, 2, você vai ver que em relação a Ezequias, né, há um extenso relato, né, do seu reinado, de alguns capítulos, né? O relato, por exemplo, de Manassés é de alguns versículos, enquanto de Ezequias é de alguns capítulos, né? E o que é importante para a gente aqui no contexto da nossa lição é que a Bíblia fala que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o quanto fizera Davi, seu pai, né? Então a gente vê aí que Ezequias, que era o pai, foi o pai de Manassés, foi um rei que cumpriu, né, ou buscou cumprir tudo aquilo que Deus havia proposto para a vida dele, né? E é interessante que o seu filho Manassés faz justamente o contrário, né? Quando a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 2, nós vemos que a conduta de Manassés é oposta à de seu pai Ezequias, né? Quer dizer, ele não havia seguido o exemplo de seu pai, né? E o texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, né? E a gente vê em 2 Crônicas 33, 9, né, que o seguinte: Manassés fez errar na Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel, né? Então a gente vê aí que o reinado de Manassés foi um reinado, pelo menos nessa primeira parte, né, que a gente está vendo agora, um reinado que se afastou totalmente dos preceitos de Deus, né? Ele não havia simplesmente sido um rei mau, como muitos outros reis de Israel e de Judá haviam sido, né? Mas aqui o texto nos mostra que ele fez pior do que os próprios pagãos, né? Tal era, de certo modo, o desprezo que Manassés tinha para com a lei de Deus, né? Mas a gente vai ver que mesmo um rei mau, né, um rei que tem uma conduta desprezível, como foi Manassés, né, é alguém que pode ser alcançado pela graça de Deus, né? Agora, o primeiro ponto que a gente tem que entender, né, é que pecado é pecado, né? Talvez você pode falar, bom, mas isso é uma questão óbvia, né? Pecado é pecado, né? E, na verdade, nem sempre isso fica claro para a gente, né? A tendência nossa como ser humano, principalmente nós que vivemos numa sociedade pós-moderna, né, que rejeita qualquer conceito de verdade, que rejeita qualquer ideia de moral, né, é que o certo é aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem vontade de fazer, desde que você não prejudique outras pessoas, isso é certo, né? E a Bíblia fala que não é bem assim, né? Que há condutas, que há princípios, né, que nós temos que levar, viver, buscar viver, observar, para que nós possamos, com isso, colocar nossa vida como um instrumento para a glória de Deus, né? Eu fui buscar lá no breve catecismo de Westminster, né, diz o seguinte na pergunta 14, o que é pecado, né? E aí a gente tem uma resposta que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei, né? Então, o pecado é aquilo que, de certo modo, me opõe a Deus, né? Me afasta de Deus. Toda vez que eu pratico o pecado, né,
eu me afasto de Deus, né? Eu afasto a glória de Deus da minha vida, né? Quando eu vejo lá, a gente olha lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Ou algumas traduções dizem destituídos da glória de Deus, né? Quer dizer, todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós não temos mais a glória de Deus. E aí, versículo Romanos 6, 23, vai dizer que o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, o que o pecado causa, né, é a morte. Por isso que nós temos que considerar o pecado como ele é, como pecado, como algo que ofende, que afronta a glória de Deus, né? Quer dizer, diferentemente do que o mundo prega, que a gente tem que viver do modo como nós quisermos, né? Quer dizer, viver de acordo com a minha vontade é o correto, né? Não há mais ideia de pecado. Pecado é um conceito antiquado, né? Lá do passado, né? Esse é um grande equívoco. Na verdade, o pecado ele existe, né? E ele traz consequências, né? Nós vimos, Romanos 6, 23, fala que o salário, né? Ou seja, aquilo que é a paga do pecado, né? É a morte, né? E quando você trabalha, você tem direito a um salário, a receber algo em troca pelo seu trabalho, né? Aqui, o que se recebe em troca do pecado é a morte, né? Então, pecado é algo sério que nós temos que considerar, né? Ele existe, né? E toda vez que nós praticamos o pecado, quando nós vivemos em pecado, nós estamos trazendo a morte sobre as nossas vidas, né? Lá na Confissão de Fé de Westminster, né, diz no capítulo 6, o número 2, por este pecado eles decaíram. Este pecado aqui, no caso, é a ideia do pecado original. Eles seriam, a confissão fala aos nossos pais, né? Decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Quer dizer, o pecado ele afeta, né, o ser humano, o homem, o indivíduo por inteiro, corpo e alma, né? Tudo que nós fazemos, né, que afronta nosso Deus vai afetar o nosso corpo e a nossa alma, né? Então, pecado é uma coisa séria. A gente tem que considerar: existe o pecado, né? Existem práticas que são contrárias àquilo que Deus espera da nossa vida, né? Mas também, né, e aqui está a grande beleza do texto, né, de Manassés, né? Por mais pecador que ele era, né, há uma fonte de perdão, né, que pode transformar a nossa vida, né, que pode trazer uma nova visão, né, para a nossa vida, uma nova razão para a nossa vida, né? E essa fonte de perdão, né, a gente vai ver que é a própria misericórdia de Deus, né? Então a gente vê com o texto de Manassés que o pecado foi grande, né? Mas a misericórdia ela é maior, né? E a gente vê um texto clássico, né, em Romanos 5:20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, esse não é um texto que nos dá um passe livre para pecar. Então se eu pecar bastante, a graça vai ser maior ainda. Não é isso que o texto está falando, né? O que o texto está falando aqui: por mais pecado que você possa ter cometido, por mais erro que você possa ter cometido, ainda há esperança, né? Se houver arrependimento, né, a graça ela sempre vai superabundar, né? Aqui nessa cena, né, eu trouxe aqui uma imagem, né, da obra de Rembrandt, né, o Filho Pródigo, né? Quer dizer, o nosso Deus é aquele que, independentemente dos nossos pecados, né, quando
ele nos chama, e quando há arrependimento, né, a graça dele é sempre maior do que qualquer pecado, né? E aí nós vemos um outro texto também muito conhecido, lá em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Nós não estamos falando, portanto, de algo que é muito grande, mas tem limite, né? O texto diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, né? Por mais que você tenha errado, né, você tenha cometido equívocos na sua vida, as misericórdias do Senhor, elas são maiores do que tudo isso, elas não têm fim, né? E o texto continua, né? Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor nunca ficam velhas, ultrapassadas, né? Diante do pecado, sempre há um Deus misericordioso que está pronto a perdoar qualquer erro, né? Aliás, uma das coisas que Satanás tenta fazer na nossa vida é justamente nos jogar lá embaixo, né? Embora nós sejamos pecadores, né, nós somos pecadores salvos, né, libertos pela graça de Jesus, né? E nós temos que nos lembrar disso, né? Que nós temos um Deus que está sempre pronto a perdoar quando nós nos arrependemos, né, de verdade, né? E aí nós vemos lá em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. A misericórdia de Deus, ela se liga a um amor que nós não entendemos. Por que Deus me amou, né? Quando nós paramos para pensar de uma forma sincera, né, é difícil a gente entender como Deus é capaz de amar um pecador como eu. Mas a Bíblia fala que Deus, ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que ele nos amou, né? E a gente vê que Manassés, ele mostrou arrependimento, né? Embora ele tenha sido um rei, né, que tenha levado o povo a praticar abominações piores do que os próprios pagãos, né? Nós vemos lá em 2 Crônicas 33:12, né? Após Manassés ter sido preso e levado cativo, né, o texto diz: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Então houve ali arrependimento, né? E aí nós vemos também continuação: e fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele e o fez voltar para Jerusalém, seu reino, né? E aí o texto conclui, né? Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, né? Deu arrependimento verdadeiro, né? Ele reconhece que há um Deus na nossa vida, né? Por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha errado, nós temos um Deus que está pronto, né, a nos perdoar, que é um Deus que é misericordioso, né? Está pronto a nos restaurar, né, a renovar a sua aliança conosco, né? E Manassés viu isso, né? Manassés, ele se arrependeu, ele orou a Deus com sinceridade do coração, né? E Deus ouviu a sua oração. E o texto fala que então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. O arrependimento verdadeiro, né, quando ele decorre da fonte verdadeira do perdão que é Deus, ele produz essa postura, né? Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, é aquele que é o único capaz de forma misericordiosa nos renovar e nos restaurar. E aí tem a nossa contrapartida também, né? Nós temos que assumir o compromisso, né? E aí eu vejo, a gente vê lá em Salmo 51:17, né? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quer dizer, como parte do compromisso, eu tenho que ter um espírito quebrantado, eu tenho que ter um coração compungido e contrito, né? Deus exige sinceridade no nosso compromisso, né? E lá em Filipenses 1:21 diz: porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, o compromisso, ele surge da misericórdia de Deus na nossa vida, passar a viver, a ter uma vida
para Cristo. Quer dizer, a vida toda nossa, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós sonharmos, todos os nossos projetos nós temos que colocar aos pés de Cristo. Colossenses 3,17 fala: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, o texto não fala em algumas coisas ou as coisas mais importantes que você fizer, não. O texto é muito claro. E tudo o que fizerdes, né? Quando a gente passa a viver para Cristo, quando a nossa vida é Cristo, né? Tudo aquilo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do nome dele, né? Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O arrependimento que decorre da fonte verdadeira do perdão, que é Deus, né, produz uma novidade de vida. E nós devemos andar de acordo com essa vida que Deus nos deu e propõe para nós, né? E Deus, portanto, nos ajude a entender que nós somos pecadores, né? Mas que, independentemente do pecado, né, de quão longe nós estivermos ou possamos estar dele, né, as misericórdias dele são grandes o suficiente para nos alcançar onde nós estivermos, né, para promover uma mudança, né, e uma renovação da aliança da nossa vida, que nós possamos, portanto, assumir o compromisso de viver uma vida digna do Evangelho para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.